Romanos 13:11 diz assim a palavra do nosso Deus, palavra viva, palavra poderosa. Digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua palavra. Jovens, nós vimos na oração do nosso irmão que o Senhor nos desperte, a todos nós, né? Todos nós em alguma coisa ou em muitas coisas precisamos ser despertos, né? Esta expressão, o dia da nossa salvação, o dia do arrebatamento, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, está mais perto hoje do que quando cremos em Jesus Cristo. Ela traz uma alegria, né? Uma esperança. Olha, são poucos dias que nos faltam, ainda um pouco, e veremos o Senhor, veremos face a face, livres de todo impedimento, de todo pecado, livres da nossa inconstância, da nossa preguiça, do nosso medo, livres de tudo, de todo esse embaraço e de todo o pecado que hoje nos atrapalha, né? Como diz aquele hino que às vezes cantamos: ó, quem me dera vê-lo, meu Salvador Jesus, lá na cidade bela, da qual Ele é a luz, ali com seus remidos, a glória partilhar, amá-lo e adorá-lo, e nunca mais pecar. Essa tem que ser a nossa, ainda que eu não consiga hoje, mas eu preciso levantar todo dia: hoje eu não vou pecar, hoje eu vou cumprir a vontade, hoje eu vou estar atento, vigilante, desperto, para fazer a vontade de Deus. Então, há uma alegria na expectativa da vinda, mas há também a sensação de que eu não fiz nada. O que eu fiz? Jovens, eu prego o Evangelho desde os meus 16 anos, assim que eu fui batizado. Estou falando no púlpito, cooperando com a igreja, né? Antes fazia isso individualmente, com os colegas, conforme podia, mas eu sinto que eu não fiz nada, nada, e se comparar a tudo aquilo que Cristo fez por nós, então, desperta. Você sabe o tempo, é curto, é urgente, são dias maus, são dias difíceis, que nós possamos de fato despertar. Agora que você já ouviu o despertador, agora que você já está atento, né? O que nós vamos fazer agora? O que nós fazemos quando nós levantamos? É uma pergunta mesmo, mas, né, um de cada vez para não virar confusão. Essa é fácil, não precisa nem ir na escola dominical para saber essa. O que a gente faz quando levanta? Pega o telefone. É quase isso, né? Você viu o que ele falou que ele faz? Ele faz o quê? Uns scrubs? Scrubs? Eu nunca fiz isso, eu acho. Eu quero aprender. Gente, quando a gente dorme, a gente põe roupa de dormir, né? Antigamente tinha que pôr pijama. Hoje em dia não põe mais quase, né? A minha mãe uma vez fez pijamas de flanela para nós, e a gente era obrigado a ir para o acampamento com esses pijamas. Eles eram mais quentinhos, especialmente o acampamento de junho, né, de julho ali, era mais frio, e o detalhe do pijama é que ele era pink. Era triste, era bullying em cima de bullying, né? Mas a gente usava, né? E a primeira coisa que eu queria fazer de manhã cedo, quando levantava, era tirar aquele pijama e vestir uma roupa de homem. Não que o pijama pink, se alguém tem aí, não seja de homem, tá, gente? Mas é isso que a Bíblia está falando aqui, ó. Você despertou? Você vai sair na rua de pijama?
Você vai sair na rua com a roupa de dormir? Com a roupa que você estava dormindo no meio dos mortos? Não, não vai funcionar. Então, desperta e vista-se com as armas da luz. É hora de trocar de roupa aí, pessoal. Essa roupa velha, aí a gente começa a voltar para as ilustrações da palavra de Deus, né? Essa roupa contaminada pelo pecado, essa roupa não serve. Despir do velho homem, se despir daquilo que é pecaminoso, daquilo que não condiz com a pureza e a santidade de Deus, com a urgência da pregação do Evangelho, e vestir-se daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é. Eu penso que é isso que nós encontramos aqui no verso 12. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vistamo-nos das armas da luz. A versão Viva diz: a noite está terminando, o dia logo estará aqui. Então vamos tirar e deixar de lado as obras más das trevas, como se fossem roupas sujas, e nos vestirmos com a armadura da luz. Notem aqui mais uma vez a continuidade do pensamento da urgência, do tempo que é tão breve. A noite está terminando, o dia logo vem. Esse dia é esse momento de estarmos com o Senhor. É tempo de servir, é agora. Né? Vai chegar o tempo em que a gente não vai poder mais pregar o Evangelho. A graça de Deus não falará para sempre com o homem. Vai chegar o momento que a igreja vai ser tirada. Vai chegar o momento em que todos estarão diante do Senhor. Os salvos no tribunal de Cristo, aqueles que rejeitaram o Evangelho no grande trono branco. Então ali não há mais Evangelho a ser anunciado. Mas cabe a nós que estamos despertos, já não estamos mais dormindo. Não é possível que depois da primeira mensagem alguém ainda está dormindo, né? Alguém ainda está querendo, não, eu vou ficar nesse soninho, né? Despertador é um negócio complicado, né? A gente bota lá 5, 6 vezes, 6h30, 6h35, 6h40, 6h45, e vai tocando. Quando ele toca 7 horas, você desliga e dorme. Não é? Ou é só eu? Só eu, né? Deus nos convida, desperta. Despertos, então vamos vestir as roupas, a armadura, aquilo que Deus dispõe, ou que Ele coloca à nossa disposição. A noite passou, o dia chegou, a noite das trevas passou, o dia brilhou na nossa vida, o Evangelho, a salvação, então vamos nos vestir eu acho interessante essa expressão, devemos nos vestir das armas da luz. Está vendo a ideia aqui já? O que você acha que tem pela frente aí? Baile? Praia? Matinê? Umas palavras antigas, né? O que você acha que tem pela frente? Vistam-se das armas da luz. É guerra, gente. É guerra. É luta. Não é moleza, não. É guerra. E é isso que nós temos aqui. Essa afirmação do apóstolo, feita lá há muitos anos atrás, não perde o seu valor. Vistamo-nos das armas da luz. O meu tempo está terminando. O seu tempo está terminando. É hora de despertar e nos vestir das armas da luz. Ora, Deus é tão bom que Ele, mesmo que você já está dormindo faz tempo, ou mesmo que eu esteja dormindo, o Senhor Ele fala com a gente, não é verdade? Vez após vez. Sabe uma parte que eu gosto muito? Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas e disse: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Irmão, faz aí uma voz bem boa para eu fazer a voz de Deus falando com Jonas. Jonas,
vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ficou bom, né? O que Jonas fez, gente? Pode voltar ao normal. O que Jonas fez? Fugiu. Deus mandou ele para lá, ele fugiu para lá. Pode responder quando eu perguntar, quem quiser, tá? Vai ajudar. Todas as vezes que Deus te chamar para alguma coisa, se você quiser fugir, Satanás tem a passagem, paga e o barco prontinho para você ir. Tá? Você não vai ter dificuldade para fugir da presença de Deus, não. Ainda que você não vai dar conta, obviamente, né? Mas onde eu estou querendo chegar? Jonas vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Ele foge. Ele não queria, ele tinha suas razões. Mas depois que ele vai, a tempestade e tal, e joga Jonas na água, vem o grande peixe, era uma baleia, não era uma baleia, não sei, era uma baleia, gente, não é possível, né? Tinha que ser grande. Aí Jonas Jonas se arrepende, ora a Deus, a baleia vomita Jonas na praia. Como é que começa o capítulo 2? Quem sabe? O capítulo 2 de Jonas começa como? Escola dominical, né? Veio segunda vez a palavra de Deus a Jonas, dizendo: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra. Você consegue ver a graça de Deus aqui com a gente? Quantas vezes você percebeu a mesma expressão? Veio segunda vez, veio terceira vez, veio quarta vez, veio quinta vez a palavra de Deus ao Alexandre, dizendo: Alexandre, desperta, meu filho, faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu estou te mandando, faz aquilo que eu estou te falando para o teu bem. Eu sempre falo isso e parece que a gente não assume essa verdade. Para que nós devemos ser obedientes a Deus? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpre a palavra, nela você deve meditar nos mandamentos de Deus, de dia e de noite. Para quê? Para o teu bem, para que você prospere, para que você seja feliz, para que você seja bem-aventurado. Você está achando que vai ser feliz casando, arrumando um emprego bom, tendo um dinheiro bom guardado? Não, você vai ser feliz quando você entender que obedecer a Deus é o que satisfaz, é o que preenche, é o que realiza o homem. E aí todo o resto vai ser bom, independente se é muito, se é pouco. Mas para isso você precisa se vestir das armas da luz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Desculpa, Pedro. É 2 Pedro 3:9. O Pedro estava com dificuldade de achar na Bíblia dele, falou para eu falar mais devagar. Brincadeira. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém Ele é longânimo, é paciente, é misericordioso para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto é aplicado no evangelismo. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, mas nós podemos também aplicar para nós. Deus quer que eu me arrependa dos meus erros e eu volte para Deus. Deus quer que eu me arrependa no ventre da baleia, do grande peixe, e volte para Deus. E Ele é longânimo, é paciente, é compassivo. Por isso Ele nos convida hoje: desperta, veste agora a roupa apropriada para a batalha. Porque nós não fomos chamados para o descanso, agora não, aqui não é tempo de descansar, aqui é tempo de lutar, aqui é tempo de guerra. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós sabemos contra quem nós lutamos, e nós temos diante de nós uma armadura poderosíssima, e é isso que o Senhor nos convida. O dia vem chegando, diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto, né?
exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Mais uma vez, a ideia da proximidade de ver Cristo face a face vê-lo-ei. Por graça, salvo, eu cantarei. Esse dia se aproxima. Dia glorioso, dia que deveria, de fato, mover os nossos passos, está no nosso coração. Ora, do que nós devemos nos despir, jovens? Vamos tratar com mais cuidado. Nós devemos deixar as roupas das trevas e nos vestir das armas da luz. A versão viva: então vamos tirar e deixar de lado as obras más das trevas, como se fossem roupas sujas. É ruim falar de pecado ou nomear os erros que a gente comete, né? Mas a gente deve fazer isso diante de Deus quando a gente pede perdão. O arrependimento, ele começa com reconhecimento. Primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, faz Deus mentiroso. Primeira coisa que eu preciso reconhecer diante do meu Deus é que eu erro. E eu preciso identificar esses erros, esses pecados, e eu preciso confessá-los com tristeza, com pranto, e eu preciso abandonar. Não adianta nada ficar pedindo perdão e repetindo, e pedindo perdão e repetindo. É uma atitude firme, é propor no coração, é uma firmeza de vontade, é uma vontade inteligente. Isso aqui é mal, eu não vou me deixar contaminar, eu não vou colocar diante dos meus olhos nada que contamine, eu vou guardar o meu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Como que eu guardo o meu coração? Quais são as portas do coração? Os olhos e os ouvidos. Tem que tomar cuidado com os scrubs que você faz. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que ocupa a minha mente? O que ocupa o meu pensamento? Roupa suja, contaminada, desde aquilo que a gente entende ser o mais sujo possível, aí as imoralidades, as perversidades, até aquilo que é a sujeira religiosa, o orgulho religioso, pensar que é melhor do que os outros, e assim por diante, né? Nós precisamos identificar essas coisas e, de fato, nos despir de todas elas. Nós fomos chamados das trevas para a luz. Essa é uma ideia muito patente na palavra de Deus. E nós entendemos o que são as trevas: o pecado, a desobediência, estar afastado de Deus, é estar em trevas. A luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram as trevas. Por que amaram as trevas, jovens? Por que é natural nós amamos as trevas? Por quê? Porque a luz mostra o quanto eu estou sujo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo a sujeira. A luz mostra, as trevas não. E quem está nas trevas comigo também não vê. A gente está todo mundo igual, todo mundo no escuro. Agora, quando a gente se aproxima da luz, é diferente. E estando diante da luz, nós temos as condições de lavar, de purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, e infelizmente nós vamos pecar, temos advogado, Jesus Cristo justo, aquele que pagou a dívida, aquele que ganha a nossa causa. Mas será que estas coisas foram escritas para que a gente viva na prática do pecado?
onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, pequemos para que a graça de Deus seja abundante em nós? Claro que não. Como que nós vamos permanecer no pecado, se Cristo sofreu tanto por causa do pecado? A graça de Deus não pode ser vã na nossa vida, jovens. A graça de Deus não pode ser vazia. Ela tem que ter uma finalidade purificadora. A atitude do apóstolo Paulo é interessante, e às vezes você já me ouviu mencionar. No começo da sua fé, logo depois que ele encontra os apóstolos, ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos. No meio da sua carreira cristã, ele diz: eu sou o menor dos santos. No final da sua vida, já prestes a morrer, quando ele diz que o seu corpo estava sendo entregue como libação, como sacrifício, né? O que ele diz? Eu sou o pior dos pecadores. O menor dos apóstolos, o menor dos santos e o pior dos pecadores? Não. O menor dos apóstolos, o menor dos santos e o pior dos... Quanto mais perto de Deus, mais ele entendia que cada pensamento mau é uma ofensa contra Deus. Isaías, diante do trono de Deus: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a Deus. No começo do livro ele está falando do povo rebelde, e agora ele diz: ai de mim. Agora, diante de Deus, ele reconhece: ai de mim. E aí vem o anjo e pega uma brasa e toca os lábios, e ele purifica os lábios do profeta. Diante de Deus há purificação, há perdão. Deixe as trevas, se aproxime da luz. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E agora, tendo ouvido o chamado, cumpre-nos a tarefa de anunciar as virtudes de Cristo, falar das belezas de Cristo. Agora, como que eu vou falar das belezas com propriedade, com autoridade, se eu não conheço a Cristo, se eu não tenho proximidade com Cristo, se eu não tenho intimidade com Cristo, se eu não tenho comunhão com Cristo? Como que você vai falar das belezas de Cristo, se você não conhece as belezas de Cristo? Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1 e 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Na luz. As armas da luz, chamados das trevas para a luz. Somos participantes da herança dos santos na luz. E que nos tirou do poder das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jovem, desperta. Você sabe o dia, você sabe a brevidade do tempo, você sabe que Cristo vem a qualquer momento. Então, tire essas roupas contaminadas de pecado. Nós estamos falando espiritualmente, claro. E vista-se com as armas da luz. Assuma esta identidade de cristão. Não permita que as obras das trevas tenham influência na sua vida. Quantos jovens são influenciados por uma sociedade corrompida? Por uma educação corrompida, por uma saúde corrompida, política corrompida, e vocês perdendo tempo brigando por política.
quando deveriam estar vestidos com as armas da luz? Entretenimento na sociedade corrompido? Nós podemos usar os recursos, nós vamos usar o Instagram, claro que vamos. Vamos usar o Facebook, vamos usar o YouTube, vamos usar os recursos que nós tivermos para propagar o Evangelho. O problema é que nós usamos e deixamos que esses aplicativos ou esses instrumentos nos usem também para o mal, porque gastamos tempo com coisas indevidas, que não são produtivas, que não frutificam, que não glorificam a Deus. E não sou eu que vou dizer para você o que glorifica e o que não glorifica, você bem sabe. Assim como eu sei também o tempo que eu perco naquilo que não glorifica. E isso não quer dizer, tá bom, você perde, eu também perco, e que a gente... Não, isso é uma constatação para que nós possamos dar um basta, despertar, vestir-nos das armas da luz e fazer aquilo que é correto. Porque o tempo é curto, os dias são maus. As más obras têm levado muitos para o inferno, para uma condenação eterna. E como eu já mencionei aqui, não é apenas rejeitar ou deixar de praticar, é odiar as obras más. Nunca odiando ou detestando o ser humano que pratica essas obras, mas sim reprovando e odiando as obras más. É fácil fazer isso? Não. Mas não é para eu pensar só no outro. Eu sempre falo, a palavra de Deus não serve para eu medir o meu irmão, a palavra de Deus serve para eu medir a mim mesmo. Primeiro eu tenho que rejeitar, desprezar e odiar as más obras que estão na minha vida, que eu uso os meus membros para praticá-las. As minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu pensamento. Pecamos em pensamento, pecamos em palavra, pecamos em ação, em atitudes, e estas coisas eu tenho que identificar, me arrepender, confessar e abandonar. Lembrando que Deus é compassivo, é misericordioso, e Ele sempre vai perdoar quando nós nos arrependemos. Não existe perdão sem arrependimento, tá, gente? Não existe perdão, você nunca vai encontrar na Bíblia perdão sem arrependimento. Então, todas as vezes que houver verdadeiro arrependimento em nós, há perdão. Eu gosto daquele salmo, não vou lembrar agora o salmo, nem o versículo, mas que diz que se o Senhor viesse sobre nós, quem resistiria? Quem subsistiria diante desse Deus santo, santo, santo? Ninguém. É um fogo consumidor. Mas o texto continua e diz assim, mas contigo está o perdão, e eu dou glória a Deus. Deus seja louvado. Porque Deus olha para a minha vida e Ele poderia dizer, você não tem como resistir, você vai sucumbir, culpado. Mas com Deus está o perdão. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, Senhor. Eles não te condenaram? Não, Senhor, não condenaram, nem eu tampouco te condeno. Mas vai e não peques mais. Eu posso ouvir pela fé, Deus dizendo agora, eu não te condeno, mas vai e não peca mais. Desperta. Vista-se com as armas da luz, porque vestido com as armas da luz, você vai resistir no dia mau, você vai resistir às setas inflamadas do diabo, você vai perceber as suas artimanhas. Aquele mentiroso é o pai da mentira, quando mente e fala daquilo que lhe é próprio, nunca se firmou na verdade. Quando você estiver revestido das armas da luz, você vai resistir ao diabo, e ele vai fugir de você.
2 Pedro 3, abre aí a sua Bíblia, vai, vamos fazer um exercício de achar versículo agora, rapidinho. 2 Pedro 3, verso 11, 12 e depois o 14. Algum jovem que tem a voz boa, jovem com a voz boa, lê para nós, verso 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. Muito bem. Olha só, se nós sabemos que os céus e a terra estão reservados para o fogo, quer dizer, e todos os seus planos e projetos e aquisições e aquilo que você puder adquirir e ajuntar, tudo está reservado para o fogo. Se a gente sabe que o mundo é vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, que maneira que nós temos que viver neste mundo? Correndo atrás daquilo que é vaidade? Gastando a nossa vida naquilo que não permanece? Deus nos promete algo eterno e nós estamos trocando por aquilo que não permanece. Quantos Esaús, ou quantas vezes nós fomos Esaú, que nenhum de nós sejamos devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha desprezou aquilo que Deus tinha para ele, o seu direito de primogenitura, e depois, quando ele procura a bênção, não encontrou, ainda que com lágrima tenha buscado. Quantos de nós, eu quero agora, eu quero esse prato de lentilhas, e se eu não comer eu vou morrer. Você não vai morrer não, cara. Se você não fizer isso que você está querendo fazer agora, você não morre não. Morre não. Deixa as bênçãos de Deus cair sobre a sua vida. Assume o seu caráter cristão. De que maneira nós temos que viver? Assim, sabendo que tudo ao nosso redor será destruído, que tipo de pessoa nós devemos ser? Aquelas que despertam, aquelas que se vestem das armas da luz. Ele continua: vocês devem viver vidas santas, devotas, tementes a Deus, enquanto aguardam ansiosamente a vinda e o dia de Deus, fazendo tudo para que Ele venha logo. Jovens, se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer para antecipar de alguma maneira a vinda de Cristo, nós não faríamos? Faríamos ou não? Faríamos, né? Então começa a pregar o Evangelho, porque quando o último do tempo da graça se converter, Cristo vem. Prega a tempo e fora de tempo. Ai de mim se não pregar o Evangelho, até que o último se converta, e então virá o Senhor. Essa é a maneira que nós devemos viver, vidas santas, devotas, tementes a Deus. E o verso 14, que o nosso irmão não leu, que eu pedi para ele ler só o 11 e o 12, o 14 diz assim, no mesmo capítulo 3 de 2 Pedro, por isso, amados, por isso, jovens, que nós amamos de todo o coração, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Mais uma vez, Cristo volta agora, como que Ele te encontra? Imaculado, irrepreensível e em paz? Ei, teve gente aqui que só porque o vírus trouxe uma tossinha já desesperou, a paz foi embora, eu vou morrer, nós vamos morrer, aí dava uma olhada, não vamos morrer, nós vamos morrer, não vamos morrer, igual o do desenho lá, né? Paz, gente, paz de Deus, tranquilidade, não importa a circunstância, é guerra, é pandemia, é crise, não importa, somos cristãos, devemos viver a fé, e assim nós vamos caminhando, né? Quando faltar uns 5, você me avisa de novo, que eu também
Muito bem, de que maneira devemos viver? Final desse texto na versão viva: então, amados, enquanto antecipam estas coisas, façam o possível para serem achados por Deus, puros, inocentes e em paz. Então, do que eu tenho que me despir? As roupas das trevas, despir-se do velho homem, não dar lugar à carne, matar a velha natureza. Já fez isso? Já matou a velha natureza? Já enterrou ela? Vai lá todo dia, joga mais uma pá de terra e bate. É sério, não é brincadeira não. Em Cristo somos santos. Você sabe, a nossa posição em Cristo é perfeita. Em Cristo morremos para o mundo e para o pecado. Mas a prática é que nós temos que matar todos os dias as obras da carne, nesse corpo aqui, ó. É um corpo inclinado para o velho homem não morre enquanto não vier o fim. O velho homem não melhora. O velho homem não se emenda. São 80 anos de vida cristã. O velho homem está lá e é capaz de cometer todos os terríveis pecados de qualquer outro homem. Enganoso é o coração do homem, corrupto, incurável. Só a graça de Deus. Mas a nova vida que Deus nos deu, essa é perfeita, é santa, não peca, é pura. Se erramos, se pecamos, se tropeçamos, é porque damos lugar ao velho homem. E perdemos essa batalha entre o carnal e o espiritual, porque o espiritual está enfraquecido, não está revestido das armas da luz. Se eu não consigo vencer a minha velha natureza, como eu vou vencer o mundo, a sociedade, esse sistema corrupto e pecaminoso? Como eu vou vencer o inimigo Satanás, astuto, ardiloso? Não ignore as astúcias ciladas de Satanás. Vista-se e revista-se com as armas da luz. Efésios 6, não podia deixar de mencionar Efésios 6, verso 11, vamos lá, abra a sua Bíblia. As trevas certamente descrevem o mundo em oposição a Deus. A luz é o nosso exército, é o exército da luz, o exército de Deus. Somos soldados nesta guerra. E diz assim a palavra do Senhor, verso 11: revestivos, Efésios 6 e 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, gente, quantos dias maus? O dia mau vem, tá? Não sei se você já passou algum dia mau, ele vem, e nós precisamos estar preparados. Não é só rompendo em fé, não. Eu gosto de cantar, rompendo em fé. Se Deus não abrir o mar, eu vou passar em cima da água. Eu estou vendo a turma afundando, morrendo afogado mesmo. Nem por cima da água e nem abrindo o mar. Então o dia mau vem. O dia da dificuldade, o dia da oposição, o dia da tentação. E se eu não estiver revestido, eu não vou resistir. Nós por nós mesmos não resistimos a nada. Se não fosse a graça de Deus em nós, a mesma graça que nos salva, nos mantém em pé. A mesma graça que perdoa e resgata, é que mantém os nossos passos firmes. A mesma visão de Cristo na cruz, que um dia fez cair dos nossos ombros o peso terrível do pecado, deve ser a visão do Cristo glorificado, autor e consumador da nossa fé, para que possamos avançar, deixando todo o peso, todo o embaraço, sigamos a carreira proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós poderíamos aqui fazer mais umas 3 mensagens sobre as peças da armadura. Mas olha o que Deus nos dá. Olha o que Deus dispõe diante de nós. É só tomar, é só pegar. Eu preciso pegar e vestir. Achadas as tuas palavras, disse o profeta, logo as comi. As tuas palavras se tornaram parte de mim. Vocês gostam de imaginar? Quando eu estou lendo assim o Velho Testamento, as batalhas, quando eu estou lendo sobre a guerra espiritual, eu fico imaginando a gente num campo de batalha, com espada, escudo. Lembra aquele filme do Mel Gibson, Freedom, né? Como é que é o nome daquele filme? Coração Valente. Eita, já pensou? Do lado de lá, Satanás e os seus demônios, do lado de cá, nós. Hã? Ia ser bom demais. Mais fácil de ver o inimigo. Aqui a gente fica brigando entre nós, nem precisava, o inimigo é lá. Mas ultimamente, com esses filmes mais novos, de vez em quando eu pego esse texto como a palavra pode se tornar parte de nós e como ela pode mudar. Eu fico imaginando que eu sou o homem de ferro. Aí vem, sabe, aqueles últimos que do nada já viravam um homem de ferro. Vocês não imaginam assim, né? Estou vendo que não, desculpa, vamos voltar aqui para a palavra. Então, tomai toda a armadura de Deus, proteção, firmeza nos passos, a mente protegida para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Fulano falou que é assim, aí lá vou eu. Mas o outro fulano falou que é assado, aí eu mudo também. Sabe, não, firmeza, convicção, não para discutir, para ter a melhor ideia, é tão cansativo quem quer ter o melhor argumento. Eu não discuto não. Se você quiser discutir, fala com ele. Eu não tenho o melhor argumento. Eu tenho a fé naquilo que Deus falou. Eu tenho convicções que não mudam por causa das circunstâncias, não. E que não são convicções só porque está escrito na Bíblia, não. Já era o suficiente. Está na palavra de Deus. Mas são convicções porque Deus já provou para mim na prática que é assim. Experiências com Deus. Isso todos nós devíamos ter. Nós não podemos viver da experiência do outro. A vida cristã ela é vivida nossas experiências com Deus. As confirmações de que Deus existe e de que a palavra de Deus é inerrante. Ela não falha, não há contradições. Você precisa, eu preciso. Por isso que eu preciso me vestir das armaduras. Satanás ele vem por dúvida. É assim que Deus disse? Sei não. Parece que Deus não quer que vocês saibam uma coisa boa. Parece que Deus não quer que vocês sejam igual a Deus, né? Parece que o diabo lá no jardim era mineiro, né? Eu acho que, eu estou achando que Deus está escondendo o trem de vocês aí. Aí a gente não está com o capacete da salvação, a gente vai falar, e é mesmo? Vamos experimentar esse negócio. Olha o problema que deu. Aí, jovens, toda a armadura é para o nosso bem, para resistir, como diz o texto, no dia mau, para permanecer firme contra as ciladas. Quantos de vocês caem nas ciladas? Olha, como que depressa vocês deixaram a fé para seguir outras coisas. Eu mesmo, quantas vezes? Satanás anda em derredor como um leão. Gente, se tivesse um leão feroz aí fora, faminto, a gente não ia dormir, né? A gente ia estar atento o tempo todo, fala a verdade.
Pois Deus diz, olha, Satanás está aí, em volta de você, como um leão, procurando uma brecha, e nós estamos dormindo no meio dos mortos. Mas não, nós já despertamos, agora nós estamos colocando a roupa apropriada, vestindo-nos com as armas da luz. Eu não vou tomar tempo aqui com as armas da luz, porque eu tenho 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, acabou, gente, obrigado, estou brincando, 7 minutos, 7 é bom, se fosse 6 eu ia terminar, mas 7 dá para continuar mais uma meia hora. Olha só, vamos só pensar no versículo 14 e a gente termina, tá? Verso 14 aí, do capítulo 13, mas, mais uma vez, revestivos de quem? Quem achou aí, está lendo? Se não ler a Bíblia, gente, não tem bênção de Deus, viu? Tem que ler. Persiste em ler, exortar e ensinar. Vamos lá, revestivos do... Ele podia dizer aqui, né, em contraste com tudo aquilo que ele fala antes, né, a noite é passada, o dia é chegado, deixemos as obras das trevas, andemos em honestidade, não em glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções. Ele podia falar, revestivos daquilo que é honesto, daquilo que é honroso. Não, ele fala, revestivos de Jesus Cristo. Qual é o texto que chega bem perto dessa verdade? É Paulo dizendo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é verdade? Você pode dizer com toda a convicção, eu não vivo, a minha vontade, os meus planos, o meu sonho, eu não vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo quem dita as regras, Cristo é que tem o melhor, seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, eu me entrego, vocês estão cantando aqui, eu me rendo, eu me entrego, toma a minha vida. Não pode ser só cantar, tem que ser real. Agora, quer ver uma coisa interessante, um paralelo interessante? É que quando nós olhamos para a armadura, nós vemos Cristo. Nós vemos Cristo. Eu vou ler primeiro Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu quero ser achado nele, revestido de justiça, revestido de Cristo. Eu quero pertencer à videira. A vara que não está na videira, o que acontece? Ela produz fruto. Permanecei em mim, permanecei na palavra. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, a vara que permanece em mim, eu nele, esse dá fruto. E vem o lavrador e poda, e vai doer, a poda vai doer, mas vai produzir mais fruto. Agora a vara que não produz fruto, ela é cortada e é lançada fora. Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem é o novo homem? É Cristo. O primeiro Adão, o segundo Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por outro homem entrou a justiça, o perdão. Cristo Jesus. Aquele que carregou sozinho o peso dos nossos pecados. Então, a armadura de Deus é uma imagem de Cristo. Vamos ver nesses 7 minutos que nos faltam? Revestivos, né? Diz lá a armadura. O cinto da verdade. Não tem aí o cinto da verdade? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo é a verdade.
Tem aí também a couraça da justiça, não tem? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Revestivos de Cristo, revestivos da verdade, revestivos da justiça. Nós temos aí também a sandália do Evangelho da paz. Não está aí na armadura que Deus nos dá? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Cristo é a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Cristo é a nossa paz. Nós temos o escudo da fé. Graças a Deus, pelo escudo da fé. É somente pela fé que nós podemos ser salvos e é pela fé que nós podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, como eu já citei, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você tem aí também na sua armadura o capacete da salvação. Capacete da salvação. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Diante daquele bebezinho, o profeta podia dizer: os meus olhos viram a tua salvação, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Cristo é a nossa salvação. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você está vendo que a armadura de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo? E por fim nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é a palavra, Cristo é a espada do Espírito. Jovens, nós temos todas as condições para vencer. Eu vos escrevo, jovens, porque venceste o maligno. Como nós devemos orar e buscar e viver essa realidade, que seja real. Vencemos o maligno, vencemos o mal, vencemos o pecado na nossa vida, despertamos do sono e nos revestimos das armas da luz, tomamos toda a armadura de Deus, as ciladas de Satanás não têm efeito, as setas inflamadas não têm efeito, vamos resistir no dia mau, e daqui 10 anos, se o Senhor tardar em voltar, todos estaremos servindo a Deus. Como eu gosto de chegar num lugar que faz tempo que eu não vou, e encontrar ali os irmãos que eu conheci nas outras vezes que eu estive lá, firmes, não sem problemas, não sem dificuldades, não sem tropeços, mas estão lá, servindo ao Senhor, reunidos, proclamando o nome do Senhor, perseverando nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, continuam até que Ele venha. Até que Ele venha. Por que continuam? Porque não estão dormindo, porque estão vestidos das armas, despiram-se daquilo que é das trevas e vestiram-se com as armas da luz. Para nós encerrarmos, resumindo: desperta
já é hora de vos despertardes do sono, deixa o pecado e as obras das trevas, deixai, pois, as obras das trevas, revistam-se com as armas da luz, revistamo-nos das armas da luz. Fazendo isto, estaremos vestidos do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma teoria, e aqui é um pensamento meu, e que outros irmãos também concordam comigo nesse sentido. Eu penso que Adão e Eva estavam revestidos de glória, por isso eles não se importavam, ou não percebiam que estavam nus, mas pela presença de Deus, pela pureza daquele ambiente, eles estavam revestidos de glória. E quando pecaram, aquela glória se foi. Então veio o medo, a vergonha, o conhecimento da situação vergonhosa em que estavam agora. Sabe, quando nós nos vestimos do Senhor Jesus, nós vamos ter junto conosco, em torno de cada um de nós, a glória do Senhor Jesus. Agora você entende a responsabilidade disso? Você compreende o valor disso? Você compreende o poder de estar revestido de Jesus Cristo? Que Deus nos abençoe. Amém.